Prepare-se, porque esta é a história do pescador de sombras, uma lenda que assombra o litoral do Rio Grande do Norte e do Ceará. Já imaginou estar em uma praia deserta à noite, ouvindo apenas o som das ondas e do vento? É nesse cenário, entre manguezais e pequenas enseadas, que uma figura misteriosa vaga, arrastando suas redes invisíveis. Antes de mergulharmos fundo nesse mistério, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história arrepiante como essa. A lenda conta que o pescador de sombras é o espectro de um homem que desapareceu no mar há muitas décadas. Seu corpo nunca foi encontrado, mas seu espírito continua ali, em uma busca eterna. Ele não pesca peixes, mas algo muito mais pessoal e assustador. Ele captura as sombras de quem ousa se aproximar da água durante a noite. Moradores antigos e pescadores experientes contam que o primeiro sinal de sua presença é sutil. Um barulho estranho na água, como se alguém estivesse recolhendo uma rede pesada, seguido por um farfalhar no ar. Mas quando você olha, não há ninguém. A figura do pescador nunca é vista com clareza. É descrita como uma silhueta escura, um vulto de um homem usando um chapéu e roupas velhas, movendo-se lentamente rente à água, quase como se flutuasse entre nosso mundo e um outro, um mundo de sombras. Aqueles que tiveram a infelicidade de chegar perto relatam uma sensação avassaladora de tristeza e a certeza de estarem sendo observados por olhos que não podem ver. O mais perturbador é a sensação de que sua própria sombra está sendo puxada, esticada em direção ao mar, como se quisesse se desprender de você. Existem relatos de crianças que, brincando perto do mangue, sumiram por alguns minutos. Seus pais, desesperados, chamavam seus nomes, e para o espanto de todos, elas reapareciam, confusas. As crianças diziam que ouviram alguém chamar, não a elas, mas as suas sombras. Essa parte da lenda é particularmente arrepiante, sugerindo que o pescador tenta atrair as almas através de suas projeções escuras no chão. É um conceito que mexe com a nossa percepção da realidade e do que nos pertence. Apesar do medo que inspira, muitos acreditam que o pescador de sombras não é uma entidade puramente maligna. Ele é visto mais como um guardião, um aviso silencioso da natureza. Sua presença serve para lembrar a todos do respeito que devemos ter pelo mar, um lugar de imensa força e perigo. Ignorar os sinais, aventurar-se em áreas de risco ou desrespeitar o ambiente marinho pode levar uma pessoa a se perder, seja fisicamente afogando-se nas águas traiçoeiras ou espiritualmente, tendo sua sombra, sua essência, capturada para sempre. A tradição oral é muito forte nos vilarejos costeiros. De geração em geração, os pescadores reforçam a lenda, contando que o pescador de sombras aparece com mais frequência em noites de lua nova. Nesses noites, a escuridão é quase total. O céu e o mar se fundem em um breu profundo, onde as únicas formas visíveis são as sombras projetadas pelas nuvens e pela vegetação. É o cenário perfeito para essa figura fantasmagórica se manifestar, tornando o limite entre o real e o sobrenatural quase imperceptível. A história se espalhou por diversas praias e manguezais, entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, mas o elemento central permanece o mesmo: a captura das sombras. Este ato simboliza muito mais do que um simples susto. É um símbolo de respeito ao mar, aos mortos que ele levou, e à cultura local, que vê no oceano uma força viva e cheia de mistérios. Cada relato, cada experiência compartilhada, fortalece a lenda e a transforma em parte da identidade daquela região. É uma forma de manter vivas as tradições e os ensinamentos dos antepassados. Mas de onde surgiu exatamente essa lenda? Vamos explorar algumas das versões mais conhecidas. Uma delas fala de um pescador chamado Sebastião, que vivia em uma pequena vila e era conhecido por sua teimosia. Ele ignorava os avisos dos mais velhos sobre as marés perigosas e as tempestades que se formavam rapidamente. Certa noite, mesmo com o tempo virando, ele saiu para o mar, prometendo voltar com a maior pescaria que a vila já tinha visto. Ele nunca mais voltou. Sua esposa e filhos esperaram na praia por dias, vendo apenas sua sombra projetada na areia ao amanhecer. A lenda diz que seu espírito ficou preso, condenado a pescar sombras como um lembrete de sua própria imprudência. Outra versão é um pouco diferente. Ela fala sobre um homem solitário que perdeu toda a sua família para o mar em um trágico naufrágio. Consumido pela dor e pela solidão, ele passava todas as noites na beira da praia, conversando com as sombras que a lua projetava na areia, imaginando que eram seus entes queridos. Ele se recusava a aceitar a perda, e com o tempo, sua própria figura se tornou sombria, fantasmagórica. Após sua morte,
seu espírito continuou ali, tentando capturar as sombras dos outros, para preencher o vazio de sua solidão eterna. Essa versão dá um tom mais melancólico e trágico à aparição. Entrevistamos alguns moradores locais que cresceram ouvindo essas histórias. Dona Maria, uma senhora de 80 anos, que vive em uma vila de pescadores no Ceará, nos contou que seu avô jurava ter visto o pescador de sombras. Ele estava pescando caranguejos no mangue numa noite sem lua, e ouviu o som de uma rede sendo arrastada. Ele se virou e viu a silhueta de um homem na beira da água. Sentiu um arrepio e uma tristeza tão grande que largou tudo e correu para casa. Ele disse que, ao olhar para trás, viu sua sombra se esticando em direção ao homem, e por um instante sentiu como se parte de sua alma estivesse sendo deixada para trás. Outro relato veio de um grupo de jovens surfistas do Rio Grande do Norte. Eles decidiram fazer um luau em uma praia afastada. No meio da noite, um deles se afastou para perto da água. De repente, os amigos ouviram um grito e correram para ajudar. O rapaz estava pálido, tremendo, e apontava para a água, dizendo que viu um homem feito de escuridão tentando puxar sua sombra. Ele disse que a sensação era de que estava sendo paralisado, incapaz do Sei Mover. Os amigos não viram nada, mas o medo foi tão real que eles arrumaram tudo e foram embora imediatamente. O rapaz nunca mais voltou àquela praia durante a noite. Essas experiências, sejam elas reais ou fruto da imaginação alimentada pela lenda, mostram o poder que essa história tem sobre as pessoas. O pescador de sombras se tornou uma metáfora para os perigos invisíveis do mar e para os medos mais profundos da alma humana. O medo da perda, da solidão e do desconhecido que se esconde na escuridão. A figura que arrasta redes invisíveis e captura sombras é uma imagem poderosa que fica gravada na mente de quem a ouve. E você, o que acha? O pescador de sombras é apenas uma história para assustar crianças? Ou existe algo mais? Uma energia, uma presença real que habita o litoral nordestino? A beleza das lendas é que elas nos permitem questionar e imaginar. Elas nos conectam com a cultura e com a história de um lugar, de uma forma única e emocionante. Se você gostou de conhecer a lenda do pescador de sombras, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. E agora eu quero saber de você. Qual lenda brasileira te dá mais arrepios? Qual história você gostaria de ver aqui no nosso canal? Deixe sua sugestão nos comentários. Quem sabe ela não se torna o nosso próximo vídeo? Aproveite para maratonar nossas playlists. Temos muitas outras lendas brasileiras assustadoras esperando por você. Ative o sininho para não perder nada. Obrigado por assistir e até a próxima.